Amém. Graças a Deus. Não há nada melhor do que estar na presença do nosso amado Deus. Amém. Vamos começar uma nova série hoje. Nós estaremos falando do amor redentor. Essa série, esse mês que vai perpassar todo maio, ele vem mostrar que esse tempo de amor que nós estamos vivendo na igreja, de despertar o amor, ele passa por um amor que nos redime. E todo o mês de maio nós vamos olhar para o amor nessa dimensão. Oi? Oh, eu falei maio? Oh, cadê a Edna? Oh, Edna, cadê? Estava falando... Eu já chamei a dona Norma de dona Neuza. Tenham paciência, esse é o pastor de vocês, amém? Então vamos lá. Nesse mês de abril, já estou em maio, né? É a vontade de participar do churrasco, viu, seu Paulinho, né? Minha cabeça já está lá em maio. E é nesse amor redentor, nesse amor do perdão, que a gente vai viver e que nós vamos pregar e vamos caminhar. Por que, pastor? Nós estamos falando de amor o ano inteiro. Nós já estamos entrando no 4º mês do ano e nós já falamos do mês de janeiro, fevereiro, março a respeito do amor. Para recordar um pouco por que nós estamos falando do amor, que no começo do ano a gente viu uma carta à igreja de Éfeso, Jesus dizendo para ela na carta, dizendo: vocês fazem tudo muito bem, vocês fazem tudo que nós chamamos, o que a gente olha para a igreja, vocês fazem bem. Mas uma coisa falta para a igreja de Éfeso, que é a razão por que vocês estão fazendo o que vocês fazem. Talvez na nossa caminhada ao longo de 50 anos de existência, 51 anos agora, a gente tenha deixado de lado a razão principal, que é o amor, a expressão do amor de Deus através das nossas vidas. A gente faz tudo o que tem que ser feito, mas o principal é o amor. E nós estamos resgatando nesse ano esse amor em nosso coração. Que nós não façamos por religiosidade, mas que nós venhamos a fazer por expressão do amor de Deus. Essa é a caminhada. E essa série vai nos conduzir ao âmago do Evangelho, que é a cruz e a ressurreição como maior revelação do amor de Deus às nossas vidas. Para que a gente dê o primeiro passo, a gente precisa entender a cruz e o amor de Deus. A partir dali, a nossa visão de experiência religiosa, de fé, como você queira chamar, ela muda de significado, porque o princípio da nossa atitude não é mais o querer fazer religioso, por tradição religiosa, mas é expressão desse amor. Agora, o que é importante é que a gente só consegue viver uma vida religiosa, vamos dizer assim, uma vida como igreja saudável, se a prática do amor for verdadeira. E a prática verdadeira do amor é a prática do perdão, da entrega, que transforma a nossa maneira de viver e de lidar com o mundo. É esse amor que nos transforma. Um desafio da nossa caminhada como igreja presbiteriana independente é que a gente precisa sair da nossa religiosidade que estabelecemos ao longo de mais de 100 anos de tradição, e que nós possamos, a partir dessa transformação, viver um crescente amadurecimento na nossa fé. Se nós formos viver sem a expressão do amor de Deus, se a gente não conhecer, a nossa espiritualidade não cresce, a gente não amadurece na fé. A gente vive religiosos de muitos anos, mas sem a transformação profunda que traz o amor. E o trabalho que nós estamos desenvolvendo que nós iremos desenvolver ao longo desse ano,
inclusive com um grupo de liderança trabalhando, visitando o que é esse amor. Nós queremos que ao final de 2026 a igreja possa começar a caminhar em um patamar em direção a um aperfeiçoamento constante da nossa caminhada. Que nós não continuemos religiosos que se encontram aqui todas as semanas, mas que sejamos discípulos de Cristo, que levam o reino de Deus àqueles que estão sofrendo. E quando a gente olha para o texto que nós vamos ler de Lucas, ele nos convida a contemplar não só o sacrifício como um sofrimento humano na cruz, mas olhar para o coração daquele que estava sofrendo naquele momento, naquela cruz. E por isso eu chamo e convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas 23, capítulo 23, nós vamos ver do 27 ao 34. Muito conhecido o texto, né? Todo ano se tem isso como liturgia nas igrejas, e é um texto que a gente aprende toda vez que nós visitamos eles. Todos já abriram? Deixa eu abrir a minha também aqui. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sortes. Até aqui, amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, flua através da minha vida para o coração de cada irmão. Que não haja confusão, Senhor, na mente e no coração, mas que a Tua presença e o Teu Espírito, Senhor, possam nos trazer aquilo que o Senhor tem para nos edificar nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Muito desafiador esse texto. Inclusive para mim, que fui estudar, meditar, orar a respeito deste texto, para que esse texto pudesse fazer um sentido para a nossa caminhada hoje. Porque muitas vezes a gente vê um relato, mas dentro desse relato, às vezes a gente não consegue entender como isso impacta e transforma a minha caminhada. Por isso, eu peço que você tenha bastante atenção, para que a gente possa junto compreender como esse texto pode nos transformar hoje,
que saiamos daqui de forma diferente do que nós entramos. Porque quem não compreende a cruz não consegue compreender o Evangelho. Quem olha para a crucificação de Jesus e não compreende, ela não consegue compreender o Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando a gente olha para o texto, a gente olha e vê uma multidão num evento romano. Lá naquele momento onde aquele homem estava sendo crucificado, virou um grande evento naquela cidade. E isso é importante, porque imagina que as notícias corriam de casa em casa. Se nós tivéssemos redes sociais, ela seria o trend top de assunto nas redes sociais. Os grupos de WhatsApp estariam todos lá mandando mensagem um para o outro de tudo aquilo que estava acontecendo lá. E quando tem esses grandes eventos, certamente tem uma diversidade enorme de pessoas. Pessoas que pensam, sentem e creem de forma completamente diferentes. Aqui no nosso meio nós temos uma diversidade enorme. Nós temos pessoas que experimentam a fé de forma diferente, individualmente, cada uma delas. E naquele lugar existiam naquele lugar aqueles que apoiavam a crucificação. Aqueles que eram a favor da crucificação, sim. Aquele baderneiro que vem tentar deturpar a nossa religião estabelecida, a religião judaica, ele tem que ser sim crucificado. Muitos daqueles que estavam lá pediam a cabeça de Jesus. Outros pediam a absolvição de Jesus. Olha a polaridade que se enfrentava naquele momento. Um fato claro, evidente, uns pedindo a crucificação, outros pedindo a absolvição. E tinham aqueles outros que eram apenas os curiosos. Eu não sei se aqui em Campinas tem, mas lá no centro da cidade de São Paulo tem. Alguém que sobe no banquinho, começa a fazer alguma coisa, aí de repente 2, 3, 4, de repente aquela roda de pessoas, e aí você está passando pela cidade, cheio de pressa, você olha aquela roda e fala, deixa eu dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo ali. E é isso que acontecia lá também. Quantos daqueles que não tinham um lado nem outro, mas estavam lá apenas por curiosidade. E tinham também aqueles que passavam, olhavam e diziam o seguinte: precisamos ter compaixão daquelas pessoas que estão sendo crucificadas. E independente de entenderem o real motivo da condenação deles, simplesmente olhavam compadecidos para aquelas pessoas que ficariam presas num madeiro até a morte. Cada um de nós expressado como se nós estivéssemos representados naquele lugar. De muitos anos atrás, cada identidade nossa, olhando para um fato como esse, cada um na sua perspectiva. E o que é interessante que Jesus ressalta, que Lucas ressalta aqui, é que tinham algumas mulheres que estavam transtornadas. Elas estavam lamentando. Esse bater no peito, não é esse bater no peito que a gente fala, não, deixa comigo. Não, batia para machucar mesmo. Elas sentiam dor, era uma forma de expressar um lamento sincero. Elas estavam realmente compadecidas daqueles homens que estavam sendo crucificados. Imagina que essas mulheres tinham essa sensibilidade de sofrer com aqueles que sofriam. Podemos imaginar algo semelhante nos dias de hoje, como aquele fato que estava acontecendo. Imagina que a expressão religiosa ainda chama muita atenção na nossa caminhada.
Alguns usam a religiosidade como armas opressoras. E a gente vê muito disso. As pessoas que usam da sua tradição religiosa, dos seus conceitos teológicos, para oprimir as pessoas. Talvez aqueles que são desmerecidos, talvez aqueles que não se encaixam dentro da sua ortodoxia, eles são desprezados e são feridos pela sua religião. Outros usam a religião como instrumento de defender a sua ideologia. Não usam a religiosidade de uma forma de religar a Deus, de se reconectar com Deus, mas usa a tradição para defender as suas pautas ideológicas. Trazem para o mundo espiritual aquilo que eles pensam no seu conteúdo ideológico. E aí a gente vai viver um tempo de eleições no Brasil, em que essa arma religiosa vai ser usada muitas vezes para dividir famílias, para criar problema entre as pessoas. E outros usam a religião apenas como um conforto moral, uma forma de expressar a sua compaixão pelo outro. Aquele que expressa o seu cuidado, a sua dor, simplesmente utilizando a religião para isso. Eu não digo que essa expressão não é genuína, porque a expressão daquelas mulheres, elas realmente genuínas. Elas tinham um sentimento de dor pelo sofrimento daquelas pessoas, mas elas não tinham a compreensão espiritual do que aquele sofrimento significava. Eles não compreendiam a razão daquele sofrimento. As pessoas estavam emocionalmente comovidos com o Evangelho, sem ter sido transformados por ele. E esse é um grande risco que a gente corre nos dias de hoje. Nós somos comovidos pela expressão religiosa, mas nós não sabemos de fato o que tudo isso nos leva, o que o Evangelho nos leva. A cruz, naquele momento, não era a maior tragédia. Talvez você possa falar, como não? A cruz não era a maior tragédia? Não. O juízo sobre o pecado era a verdadeira tragédia. Por isso que Jesus disse àquelas mulheres: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. A cruz nos revela a verdadeira tragédia. A tragédia da dor humana, do sofrimento humano, não é essa o mais importante. O que é relevante é o juízo que o pecado traz por sobre a vida de cada um de nós. Jesus redefine a tragédia, não é apenas a dor da carne, mas é o juízo eterno do pecado. Talvez esse seja uma dificuldade da igreja contemporânea. Não se quer falar de pecado. Quer se comover pela dor humana, quer se comover pela questão social, pela questão política, pela questão da guerra, pela questão da educação, pela questão do acolhimento humano, mas não querem ser confrontados pela questão do pecado e do juízo eterno. Por isso que não compreendem o Evangelho. Mas na hora que olhem para a cruz, a gente olha o sofrimento real de Jesus. Não dá para dizer que ele não sofreu. De fato, ele sofreu. A dor foi real, a humilhação foi real, a obediência a Deus foi real. Mas o amor de Deus também foi real neste momento. Jesus suportou toda essa dor para que não enfrentássemos o juízo. E isso foi por amor. Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, ele fez isso por amor a nós.
E ele suportou uma dor e uma humilhação que nós não podíamos suportar. Não porque ele não queria que a gente sentisse dor na carne, mas que ele não queria que nós tivéssemos o juízo eterno. O contraste é claro. As mulheres enxergaram o sofrimento físico e a injustiça que era visível, mas elas não perceberam a gravidade do pecado. Por isso que o Senhor Jesus vem até ela e fala: não chora, não chora pelo sofrimento da carne, mas olha, chora antes pelo juízo eterno para aqueles que são rebeldes contra Deus. Amada igreja, nós não podemos permitir que a nossa compaixão se limite ao sofrimento humano, esquecendo que o maior sofrimento é a morte eterna causada pelo pecado. E Jesus aqui faz um alerta, não só àquela mulher, mas a nós também hoje. O pecado é algo grave e o juízo é certo. Talvez o grande problema que a gente viva é ou não dar o devido valor ao pecado, achando que tudo bem, Jesus é de amor e a gente passa por cima de tudo isso. Ou então, lá no final Jesus me perdoa mesmo. Então a gente ou não dá valor ao pecado, as consequências do pecado na nossa vida, ou a gente não dá o valor achando que o juízo não chegará para nós. Mas nós precisamos arrepender-se. Por isso que Jesus, diante de todo o seu ministério, arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse é o maior aviso, o maior alerta que Jesus traz para nós hoje, alerta espiritual. Arrependam-se dos seus pecados e aceitem o Senhor Jesus como aquele Salvador, o único que morreu por você e por mim e por todos nós na cruz. Foi Jesus que tomou o nosso lugar na cruz. Se a gente continuar lendo aqui o texto, a gente lê lá no verso 33 que ali no Gólgota, no Calvário, ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Duas pessoas que, vamos dizer assim, mereciam estar ali sendo punidos. Agora, o que levou Jesus ali naquele momento não foi a crise política, que muitos dizem, que Jesus foi crucificado por uma questão política. O imperador romano não queria que se levantasse uma revolta contra o império. Seria muito difícil, mostraria a fraqueza do imperador. Então, quando Jesus se levanta, sendo chamado de rei, o imperador logo fala: não, a gente precisa se levantar contra isso. E os judeus, não querendo perder a sua mamata, não querendo perder a sua posição ou a sua ganância pelo poder, também lutaram contra Jesus. Mas não foi esse o motivo principal que fez Jesus ser crucificado, mas foi o amor de Deus em querer pagar o preço pelos nossos pecados através do Senhor Jesus. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor de Deus que levou Jesus Cristo à cruz. Precisava de um sacrifício para ser pago, para apaziguar a ira de Deus. E esse sacrifício não foi mais bode, não foi mais pombinha, não foi mais boi. Foi o próprio Filho dado por Deus na cruz. Aquela cruz também é nossa, porque a partir da cruz de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus, nós somos alcançados pela misericórdia
de Deus. Não foi só aqueles que estavam lá, mas a nós também. E aos nossos filhos também será estendida essa cruz. E aos nossos netos, bisnetos e a todos aqueles que crerem no Senhor Jesus, essa cruz também tem efeito sobre eles. Não importa o mal que qualquer um de nós tenha feito. E esse é um ponto claro. Muitas vezes a gente pode olhar para a nossa vida e falar: eu não sou digno de receber essa misericórdia, esse pecado. Porque eu, que fiz tanto mal, como que Deus olharia para a minha vida? O Senhor Jesus não olha para os nossos pecados. Ele olha para a obediência a Deus. Ele olha para o amor de Deus. E ele não olha para a sua vida. Ele não olha para aquilo que você fez. Mas ele olha para o amor de Deus. Então, se você se sente desprezado, se você acha que Deus não pode te aceitar no meio dele, eu digo para você, Deus está estendendo a sua mão para você. A cruz é a extensão do amor de Deus para você também. Você é chamado a crer no Senhor Jesus, a entender que essa cruz faz sentido para que você volte a ter relacionamento com Deus, para que Deus não olhe mais para a sua vida a partir daquilo que você tem feito, mas Ele olhe para a sua vida a partir de quem Jesus é e do que Jesus fez por você. Tudo isso porque Jesus não é juiz, mas Ele é misericórdia. Quando a gente olha para a cruz, a gente não vê Deus nos condenando. Seria muito fácil, estava todo mundo condenado. A partir do pecado de Adão, está todo mundo condenado. O juízo já foi estabelecido. Mas quando Jesus vem, Ele não vem para reafirmar o juízo. Ele vem para trazer misericórdia. E a prova mais nítida desse ministério de Jesus é no verso 34, o último que nós lemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu fico imaginando, né? Essa palavra sempre tocou muito forte ao meu coração. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo Jesus falando a respeito de mim. E talvez você também olhe e possa falar: Jesus está falando a respeito de mim também. Ele está dizendo: Pai, perdoa o pastor Roberto. Ele não sabe o que faz. Ele não tem ideia do tamanho do pecado e de quanto isso interferiu na vida dele. Não que a gente esteja falando de pecado moral. Não rouba, não mata. Isso é pequeno, isso é periferia. Nós estamos falando da inimizade com Deus criada pelo pecado de Adão, aonde o homem foi corrompido na sua vontade de amar a Deus. E isso é muito claro. A vontade de assistir o jogo do São Paulo, todo São Paulino tem. Mas vai falar se ele tem vontade de ler a Bíblia. Vai falar se ele tem vontade de orar. Vai falar se ele tem vontade espontânea. É difícil. Mas não é culpa nossa. É o pecado que nos marcou de tal forma que a gente não consegue expressar esse amor. Por isso foi necessário que o próprio Deus viesse e vivesse sem pecado, experimentando na carne o que é viver essa não vontade. Mas Jesus se manteve firme, temente, obediente a Deus. Ele não pecou, ele não desviou os seus olhos de Deus, mas cumpriu a sua plena vontade, até no momento de dor.
até no momento em que ele estava na cruz, ou melhor, quando ele estava orando antes de ir para a cruz, e ele diz: se possível, passe de mim esse sofrimento, mas contudo não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Por conta do sacrifício de Jesus, nós somos resgatados. Por conta da misericórdia de Deus, através da ação do nosso Senhor Jesus, hoje nós temos a liberdade de praticar esse culto e face a face com Deus dizer: Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos o teu nome. Jesus Cristo foi a expressão do nosso Moisés. Moisés foi aquele que trouxe a palavra profética para o povo de Israel, que estava preso no Egito, sendo escravizado. E Moisés levou a mensagem de Deus ao povo e disse ao faraó: liberta, porque esse povo Deus vai relevar para a terra prometida. Também Jesus assumiu o papel não só de profeta, mas de intercessor por cada um de nós. Imagina que no meio da multidão de pessoas, Jesus olha para mim, olha para você e olha para o Pai e diz para o Pai: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Ele não conseguiu compreender a gravidade do pecado que leva à morte. Mas, Pai, derrama o dom do teu Espírito sobre ele, traz a ele a salvação, porque ele ainda não enxergou o pecado sobre a vida dele. E Jesus também, por sua vez, ele intercede por cada um de nós que vive uma religiosidade que não enxerga que a nossa vida não é só debaixo do sol, não é só terrena, é uma vida que é além e é eterna. Porque quando a gente vive uma vida que não consegue ir além do nosso raciocínio, daquilo que nós vemos, da brevidade da vida, nós depositamos tudo o que nós queremos ser no prazer, no poder e na riqueza. E tudo isso é vaidade. Tudo isso se desfaz, é fumaça. E Jesus veio até nós como um sacerdote, que veio ser a expiação do pecado em favor de cada um de nós. Mas, meus amados, Jesus não só nos perdoa, mas Ele também nos ensina que nós devemos viver uma vida de perdão. Quem lembra da oração de Jesus Cristo? Quem é do tempo de oração, sabe de cor na ponta da língua. Verso 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cristo removeu nossa condenação eterna. Já não estamos mais sob o juízo merecido do pecado. Mas nós somos chamados a viver também perdoando aqueles que têm nos ofendido. Não podemos viver uma fé onde nós não expressamos essa transformação que Deus trouxe a nós. Por isso que eu digo que quem não compreendeu que a cruz é o perdão do Senhor sobre a nossa vida, não consegue entender que o Evangelho também é o perdão sobre aqueles que nos ofendem. Que a nossa vida não é tomar lá da cá, cobrar o preço do outro irmão. Mas é da mesma forma com que nós fomos alcançados pelo perdão do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós temos que olhar para aquele nosso irmão com quem nós temos dívida e pedir perdão a ele.
Meus amados, nós somos chamados a viver uma vida diferente a partir do perdão. Compreender que fomos perdoados. Não há mais culpa sobre nossas vidas, mas também somos ensinados que nós devemos perdoar aos nossos irmãos. Mas, gente, tudo isso não faria sentido se nós parássemos na cruz. Porque a gente falou da cruz, mas nós não falamos da ressurreição. E se não falamos da ressurreição, tudo isso que falamos não faz sentido. Porque Jesus teria sido vencido pela morte. Mas, logo a seguir, a palavra de Deus em próprio Lucas nos diz: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Lembre-se do que Jesus falou para vocês, ainda estando na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Agora sim faz sentido toda a pregação. Agora sim faz sentido todo o Evangelho. Porque Jesus, no terceiro dia, ressuscitou. A vitória sobre a morte está na ressurreição. A nossa alegria está na ressurreição, não está na tristeza do seu sofrimento. O seu sofrimento nos aponta para a complexidade ou a gravidade do pecado. Mas a nossa alegria está em que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele cumpriu a profecia. E que Ele cumpriu a sua missão que Deus deu a Ele, de resgatar a humanidade de volta ao relacionamento com Deus. Hoje nós podemos falar com Deus diretamente. Não precisamos mais do pastor para interceder por você. Você fala diretamente com Jesus. Você tem relacionamento direto com Ele. O Espírito Santo não é alguma coisa distante, mas Ele está dentro de nós e foi deixado por Jesus dentro de nós. E tudo isso por quê? Porque o Senhor Jesus venceu a morte através da ressurreição. Eu quero fazer um convite à igreja nesse momento, um convite de oração. Que aquele que sentiu no coração quer curvar a sua cabeça aí onde você está. Não precisa chamar a atenção de ninguém. Vai estar todo mundo de olho fechado. Você curve a sua cabeça e fala: Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu reconheço a dor do pecado. Eu reconheço a gravidade do pecado. E eu quero entregar a minha vida a Ti. Você vai fazer essa oração. Mas se você entende que você tem uma mágoa com o seu irmão, um irmão da igreja, um irmão da família, e que você sabe, mas ninguém sabe, é alguma coisa que está no fundo do seu coração. Você tem uma mágoa lá dentro. Você vai orar também de olhos fechados no seu lugar. E você vai falar para Deus: Senhor, me dá coragem para pedir perdão ao meu irmão. Me dá coragem de ir até o meu irmão para que eu possa me reconciliar com ele. Feche seus olhos. Você vai ter alguns minutos para aceitar o perdão de Cristo sobre a sua vida e para que Deus te dê força para você ir até a pessoa que você tem uma mágoa, para que você possa perdoá-la.
Senhor, eu sei, Pai, que não é fácil, Senhor, para cada um de nós. Quando somos colocados de frente, Senhor, com a mágoa, com o pecado, é difícil, Pai, abrirmos mão da injustiça ou do dano que sofremos. E essa dificuldade, Pai, está porque nós esquecemos, Pai, que o Senhor, meu Pai, esqueceu o dano e a injustiça, e o Senhor morreu por nós que não merecíamos. Senhor, que o Senhor possa transformar o coração dessa pessoa, Pai, que ainda tem uma marca dentro do seu coração. Ainda, Pai, ainda não consegue adorar a Ti de todo o coração. Ainda está presa, Senhor, à sua religiosidade. Ainda está presa, Senhor, aos seus pensamentos, às suas ideologias. Presa a si mesmo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta ela, Senhor, para que ela tenha um encontro verdadeiro contigo, Senhor, para que ela possa viver em novidade de vida, assim como Nicodemos nasceu de novo, que ela possa nessa noite, Pai, nascer de novo, que possa haver uma mudança de mentalidade, que ela deixe de enxergar escuridão e ela passe a enxergar luz. Mas isso só é possível, Pai, se o Senhor derramar do Teu Espírito sobre a vida dela. O que eu peço a Ti, derrama, Pai, o Teu Espírito. Tem misericórdia, Senhor. Transforma essa vida nessa noite. Eu também oro, Pai, por aquele que está preso, escravizado, com uma dor na alma por conta de uma mágoa. Senhor, nós sabemos que essa ferida vai nos machucando, Senhor, nos afastando do convívio da igreja, do convívio da família. Senhor, isso é como algo que vai corroendo, Pai, cada um por dentro. Senhor, dá forças a ela, Senhor, para que ela tenha coragem, Senhor, de ir até a pessoa, quem a ofendeu, meu Pai, e que ela libere perdão. Senhor, que ela possa experimentar o perdão, seja liberta, Pai, de todo esse sofrimento, Pai, que nos reduz como seres humanos. Restaura, Senhor, os relacionamentos dentro da Tua casa, na Tua igreja. Senhor, aproxima as famílias, Senhor. Derruba, Senhor, as barreiras que nos fazem viver a verdadeira comunhão do amor e do Espírito. Eu sei, Pai, que isso só é possível se o Senhor tiver misericórdia de nós. Por isso eu peço a Ti, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Restaura, Senhor, o amor entre nós. Derruba as barreiras, que haja perdão e misericórdia, Senhor, no meio da Tua igreja. Assim nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, conduz a nossa vida. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito e da Tua alegria, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.